Bom dia, pessoal. Hoje, continuando então o que o professor Rudini vem falando com vocês, a gente vai falar de programação dinâmica. Mais especificamente no problema cadeia de multiplicação de matrizes, certo? Multiplicação de cadeia de matrizes. Mas antes de eu chegar lá, vamos só recapitular o básico aqui, tá certo? Como é que funciona a multiplicação de matrizes? Então, eu tenho duas matrizes e quero multiplicar. Aqui eu peguei números na minha cabeça e preenchi duas matrizes. O requisito básico para você conseguir multiplicar duas matrizes é que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Lembrando disso, né? Então, por exemplo, como é que fica o produto dessa matriz M1, que é 2 por 4, com a matriz M2, que é 4 por 3? Fica uma matriz 2 por 3, então vai ter o mesmo número de linhas que a primeira matriz e o mesmo número de colunas que a segunda matriz. E como é que funciona o procedimento? Para cada elemento IJ que você quiser na matriz resultante, você vai sair fazendo o seguinte, você vai pegando os elementos da linha I da matriz da esquerda, no caso a matriz M1, e você vai sair multiplicando esses elementos pelos elementos da coluna J da matriz à direita, e esses produtos você vai somando. Né? Só lembrando coisas que a gente já sabe. Então, por exemplo, como é que fica o produto dessas duas matrizes? Fica assim. Vamos pegar esse primeiro elemento, tá? Então, eu poderia começar indexando de 1, mas como a gente vai fazer as coisas no computador depois, então eu já vou indexar de 0, para a gente ficar mais familiar com as coisas. Então, eu vou numerar as linhas a partir de 0, 0, 1, as colunas a partir de 0, 0, 1, 2, 3, mesma coisa aqui. Pronto. Então, por exemplo, o elemento 0, 0 da matriz resultante, ele fica como? Ele fica 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 4, então 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9, mais 3 vezes 1, então 9 mais 3 dá 12, mais 4 vezes 3, que dá 12. 12 mais 12, 24. Aí, esse daqui, que é o elemento 1, 0 da matriz resultante. 5 vezes 1, que dá 5, mais 0 vezes 4, que dá 0. Então, temos 5 até agora. 2 vezes 1, que dá 2, então dá 7. 3 vezes 3 dá 9, 16, não é isso? Agora vamos pegar a coluna 1 da matriz resultante. Linha 0. Então, 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 0, 0, então 2 mais 0, 2. 3 vezes 5, 15, 17. 4 vezes 2, 8, 25. Muito bem. Aqui, o elemento 1, essa linha com essa coluna. 5 vezes 2, 10. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, então dá 20. 3 vezes 2, 6, 26. Bom, já que a gente já chegou até aqui, eu vou só terminar, apesar de esse já não ser mais o ponto, né? Eu acho que já todo mundo entendeu, lembrou como é que funciona, mas vamos terminar. Então, 0, 2, né? Linha 0, coluna 2. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 2, 4, 7, né? 3 vezes 1, 3, mais 7, 10. 4 vezes 0, 0. Aí tinha 10, né? E finalmente, 1, 2, né? Então, 5 vezes 3, 15. 0 vezes 2, 0, soma com 15, dá 15. 2 vezes 1,
2 mais 15, 17. 13, 0, 0, então ficou no 17. Beleza? Muito bem, então lembramos como é que faz produto de matrizes, a compatibilidade entre linhas e entre as colunas da primeira matriz e as linhas da segunda matriz. E aí, o que é que eu quero falar sobre esse assunto? A gente pode programar isso aqui, eu acho que não precisa, é bem simples, mas o que eu quero, na verdade, é falar sobre o custo desse algoritmo, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho uma matriz, aqui foi concreto, né? Agora eu quero falar um pouco mais genérico. Vamos supor que eu tenho uma matriz M1 que tem, sei lá, vou chamar as dimensões de L e Mn. Na verdade, como eu vou usar Mn depois, deixa eu chamar de PQR, ok. Então, a primeira matriz ela é P por Q, e a segunda matriz ela é Q por R. Qual é o custo, assintoticamente falando, desse algoritmo? De você multiplicar duas matrizes com essas dimensões. Então você pode pensar assim, vamos com calma. Eu tenho que calcular os elementos da matriz resultante, certo? Quantos elementos a matriz resultante tem? P vezes R, concordam? É o número de linhas da primeira matriz vezes o número de colunas da segunda. Então, P vezes R elementos. Quanto custa calcular cada elemento? Alguém falou alguma coisa já? Correto. Por quê? Né? O de quê? Por quê? Tá certo? Porque não importa qual é o elemento IJ que você está calculando, você vai multiplicar a linha I pela coluna J. Agora, fazer isso significa pegar o primeiro elemento da linha I, multiplicar com o primeiro elemento da linha J. Depois somar com o segundo elemento da linha I, vezes o segundo elemento da linha J. Quantos elementos tem cada linha? Q. Cada linha da primeira matriz. Quantos elementos tem cada coluna? Também Q. É o requisito básico aqui do negócio. Certo? Então, você vai ter uma soma de Q elementos. E a multiplicação, a gente toma como tempo constante. Você pegar dois inteiros e multiplicar, certo? A gente toma isso como tempo constante. Então, você tem para fazer os produtos individualmente é tempo constante, e você tem uma soma de Q termos depois. Você faz um laçozinho para somar. Inclusive, se a gente tivesse escrito, eu só não me deu o trabalho, mas se a gente fosse escrever o algoritmo, vocês iam ver que era exatamente assim. É um laço mais externo, digamos assim, para percorrer as linhas da matriz resultante. Dentro dele, um laço para percorrer cada elemento da linha, ou seja, as colunas. E então, para cada elemento da matriz resultante, você faz um laço para fazer essa acumulação. Então, esse é o custo. Certo? Beleza. Interessante que você... Enfim, deixa eu falar, né? Esse é o algoritmo básico de multiplicação de matriz. Bom. Certo. Davi pergunta como é que a gente descobre as dimensões de uma matriz. Isso depende crucialmente de como é que ela está representada. Daqui a pouco a gente vai fazer a implementação de um certo algoritmo. Como é que eu vou representar a matriz lá nesse algoritmo? Como a gente vem fazendo nas minhas aulas. Vai ser um vector de vectors. Muito bem. Isso.
Então, esse aqui você usa o size do vector externo vai te dar o número de linhas. Para você saber o tamanho das colunas, é só você pegar o primeiro elemento, a primeira linha, qualquer uma delas, na verdade, pegar o size. Tudo bem. Ok. Agora, vejam que interessante. Tem um fato que é, se você pega matrizes, o produto delas é associativo. Isso significa, porque vejam, eu estou falando produto de duas matrizes aqui, né? Então, em princípio, se eu tenho várias matrizes para multiplicar, eu não sei multiplicar tudo de uma vez, eu sei fazer produtos 2 a 2. Então, o que eu posso fazer é isso aqui. Ou eu faço assim, ou eu faço assim. Produto de matriz é associativo. Então, vai dar a mesma coisa. Agora, é interessante observar que o trabalho entre as duas alternativas nem sempre é o mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar lembrar de cabeça, senão a gente olha. A gente pode, na verdade, escolher. A gente pode pegar 3 matrizes, podemos escolher as dimensões. Eu acho que só se a gente der muito azar é que as duas alternativas vão dar o mesmo número. Então, acho que a gente pode escolher números quaisquer e vocês vão ver que, na verdade, é fácil perceber que não necessariamente, que é fácil perceber que diferentes alternativas de como você agrupa as matrizes para multiplicar em cadeia, né, uma cadeia de matrizes, o trabalho é diferente. Então, vamos aqui fazer assim, aleatoriamente, digamos. Vamos escolher dimensões para a matriz A. A matriz A, escolheu aí quantas linhas ela deve ter, quantas colunas. Vamos fazer coisa pequena só para não dar muito trabalho na hora de multiplicar, mas enfim. Não, você tinha dito 4, 5? Ok. 4 por 5, certo? Aí a matriz B, vamos lá. Isso, ela tem que ter 5 linhas. Aí quantas colunas ela vai ter? 3. E a matriz C tem que ser 3 com alguma coisa. Ok. Vamos ver quanto trabalho vai dar para fazer a multiplicação. Então, assim, isso aqui é uma estimativa, mas é uma estimativa bem próxima, certo? Então, na verdade, o Houdini, especialmente, já conversou com vocês sobre notação assintótica, mas aqui a gente vai tomar como estimativa, não mais só assintótica, um número, estimativa numérica, o custo da multiplicação de duas matrizes vai ser P vezes R vezes Q, certo? Só multiplicar as dimensões. Assim sendo, o custo nessa estratégia aqui vai ser 4 vezes 5 vezes 3, mas, quando eu terminar de fazer isso aqui, eu vou ter uma matriz 4 por 3 com outra 3 por 2. 4 vezes 3 vezes 2. Que dá, vamos lá, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 84, né? Vamos fazer essa estratégia aqui. Aqui, 5 vezes 3 vezes 2, mais, depois que eu terminar, então vai ter uma 4 vezes 5 vezes 2. 4 vezes 5 vezes 2, né? Pronto. Que dá 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40, né? Que é 70. Então, percebem
É interessante observar que se você tem uma cadeia de matrizes para multiplicar, a forma como você agrupa as matrizes para fazer os produtos importa para o trabalho final que você vai ter. Percebem? Isso gera o seguinte problema, que é o problema de hoje, certo? É o problema de você multiplicar uma cadeia de matrizes. O problema da multiplicação de cadeia de matrizes, certo? Acho que dá para escrevê-lo aqui embaixo mesmo. Problema. Dadas as dimensões de N matrizes, digamos, bom, enfim, pode ser assim. A matriz primeira, D0 por D1. A segunda matriz é D1 por D2, etc, etc. A última matriz é Dn-1 por Dn. Certo? Então, tem N matrizes indexadas de 0 a N-1. A primeira matriz tem D0, dimensão 0, linhas, D1, dimensão 1, colunas. A segunda matriz tem que ter D1 linhas, D2 colunas, etc, etc. A N-1ésima matriz tem Dn-1 linhas, Dn colunas. Então, dadas as dimensões de N matrizes, encontrar uma parentetização, uma forma de agrupar as matrizes de forma a minimizar o custo da cadeia de matrizes. Para o colega acompanhar, como é seu nome? André. André, só para você pegar. A gente acabou de anunciar o problema, tá certo? Então vou recapitular rapidinho com você. Valeu, Dileto. O problema de hoje é esse de baixo, mas ele parte de um pré-requisito que eu vou recapitular com você. Quando a gente quer multiplicar duas matrizes, a gente faz assim, né? Quero multiplicar essa matriz com essa. Para início de conversa, quais são os requisitos com as dimensões? Você pode multiplicar matrizes que não sejam quadradas, não tem problemas. Elas podem ser retangulares, não quadradas. O requisito é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Aí fica assim, né? Quero calcular o elemento 0, 0 do resultado. Então, esse elemento vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. E assim vai, certo? Muito bem. Qual é o custo de você multiplicar duas matrizes assim, sendo a primeira P por Q e a segunda Q por R? Se você observar, a matriz resultante vai ter P linhas e R colunas. Então, você tem que calcular P vezes R elementos. E para calcular cada elemento, você vai perceber que você vai gastar o produto de dois inteiros, a gente entende como tempo constante. Mas você tem uma soma de elementos. Quantos elementos? Q, que é o tamanho é o número de colunas da primeira matriz, que é o número de linhas da segunda. Então, você multiplicar duas matrizes, P por Q e Q por R, o tempo disso é da ordem da multiplicação de todas essas três dimensões.
E eu estava conversando com o pessoal que você pode, então, fazer o seguinte. Vamos supor que você quer multiplicar várias matrizes, não só duas. Uma cadeia de matrizes. Uma primeira observação importante é a multiplicação de matrizes, assim como de números, é associativa. Então, não faz diferença, por exemplo, se eu tenho A, B e C, se eu quero multiplicar primeiro AB e o resultado multiplicar por C, ou se eu multiplico primeiro BC e depois multiplico com A, certo? Mantendo a ordem, dá tudo o mesmo resultado. Só que o interessante é que a forma como você parentetiza implica em custos diferentes. Então, eu estava argumentando aqui com o pessoal, não vou repetir a conta, mas aí você pode repetir e vai verificar que, por exemplo, a gente pegou aleatoriamente, digamos, as dimensões para as matrizes aqui como exemplo. A matriz A 4 por 5, essa 5 por 3, essa 3 por 2. Se você fizer primeiro AB e depois multiplicar o resultado com C, dá o custo 84 operações. Se você fizer o primeiro BC, dá 70. Então, o nosso problema de hoje é o seguinte. Dado uma cadeia de N matrizes, com as dimensões dadas, D0, D1, D1, D2, etc. Qual é a forma de parentetizar que leva a um custo mínimo para multiplicar as N matrizes nessa ordem? Esse é o problema. Fala, Davi. E aí você está multiplicando a linha de 1, a quantidade de 1 de 1, e aí você vai fazer a operação. Eu não entendi a parte final. Vai fazendo multiplicação. Vai pegar. Por exemplo, aqui. Você vai comparar 4 vezes 3, vai dar 12, depois 5 vezes 2, vai dar 10. Aí, nesse caso, faria a multiplicação da matriz que é a menor. Nesse caso, Eu acho que eu estou entendendo. Meio que você buscou um critério heurístico, digamos assim, para quando você tiver umas três matrizes, digamos. Pois é. Mas se você tiver várias, como é que você faz? Vamos lá. Agora, pensando em abstrato, né? Daqui a pouco talvez eu mude para outro quadro. Mas digamos que você tem as dimensões aqui. Então, D0, D1, D2, D3, D4, D5. Vamos fazer assim. Como é que você faria? Isso, claro. Então, seria de linha de 0, Calma, só um momento. Na verdade, aqui já são as dimensões, não são as matrizes. Então, por exemplo, a primeira matriz tem D0 linhas e D1 colunas. A segunda tem D1 linhas e D2 colunas. Já são as dimensões. Então, no caso, só para deixar claro, nós teríamos 5 matrizes. 1, 2, 3, 4, 5. Não, presta atenção, vamos lá. É porque eu escrevi as dimensões. Você talvez queria que eu tivesse escrito as matrizes. Então vamos lá. Matriz 0. Matriz 1. Matriz 2. Matriz 3. Matriz 4. aí deixaria como uma variável para aí depois veria depois
Tem um D2, tem um D3, aí D2 com D4 e D5. Aí teria ele para menor. Ele para menor, aí a foi Acho que entendi. Então você vai fazer a multiplicação desse, desses dois números, depois desses dois, depois desses dois, depois desses dois. Escolhe o menor. O menor vai te dizer o primeiro produto que você vai fazer. Aí depois que você fizer, é como se você tivesse uma nova cadeia de matrizes com uma matriz a menos. Você já fez um produto. E aí você repete. Até terminar. Vamos ver se funciona essa estratégia, certo? Sei lá. É... Sei lá. 2, 5, 6, 9, 7, 4. Ok. O negócio é que se eu fizer assim grande, vai me dar trabalho, né? Para encontrar menor depois. Talvez deixe eu começar com menos, né? Então vou fazer um exemplo, assim, aleatório, digamos. E depois, se funcionar, se não funcionar, já teremos um contra-exemplo. Se funcionar, eu vou tentar recalibrar os números de forma a ser um adversário da estratégia, para ver se consegue. Certo? Então vamos lá. A estratégia do Davi foi fazer isso aqui, que dá 6, isso aqui, que dá 45, isso aqui, que dá 21. O menor é esse. Então eu começo fazendo esse produto. Ok, então começando por aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Beleza. Isso. Aí eu vou ter uma matriz 2 por 3. E as outras matrizes têm 9, né? E 7. Aí lá vou eu de novo. 18 e 21. O mínimo é 18. Então lá vou eu. 2 vezes 3, 6. Vezes 9, 54. Ok. Aí me resta uma matriz 2 por 9 e outra 9 por 7, né? Aí aqui eu não tenho escolha, né? Que vai dar, então, 2 por 9, 18, vezes 7, 126. Beleza.
Então, vamos lá. Eu tenho muito número aqui, mas os custos foram 126 mais 54 mais 30. Isso. Que dá 130, 180, 210. Certo. Só para recapitular, qual foi a parentetização aqui? Foi primeiro aqui, certo? Depois. Hã? Aqui e pronto. Certo. Agora a gente olha se tem parentetizações diferentes que sejam melhores. Por exemplo, vamos tentar aqui, aqui e depois o resultado. Então, se for aqui, vai dar 30, né? Isso a gente já calculou. 30 operações. Aqui vai dar, sei lá, 3 vezes 7, 21 vezes 9, 108, 189. 189 operações. Passou. Isso. Beleza. Que mais que pode ser feito aqui? Fazer aqui e depois, né? Aí, digamos que eu comece por aqui. Aí daria 5 vezes 3 vezes 9, 15 vezes 9, 135. Aí, se eu fizer à esquerda, eu vou multiplicar 2 por 5 por 9, não é isso? Que dá 90 e já passou. Ok, parece que está ganhando, né? Massa. Será que a gente consegue fazer um contra-exemplo modificando aqui os números? O que eu acho, né? Como alguém que já pensou sobre esse problema antes, o que eu acho que pode dar errado aqui nessa estratégia? Essa escolha que na área de projeto de algoritmos a gente chama de gulosa, quer dizer, você olha e faz uma escolha pelo mínimo, sem considerar as implicações globais disso. O que pode acontecer é que essa escolha localizadamente pode ser boa, mas as consequências dela no todo podem não ser tão boas. Isso é o que pode dar errado. Então, a ideia para bolar um contra-exemplo aqui seria o seguinte, tudo bem, a estratégia do Davi ela vai nos dar algum ganho, mas a gente tentar bolar os outros números de forma que as consequências dessa escolha primeira fossem ruins. Como é que a gente poderia mexer nesses números para fazer dar errado, digamos assim?
Uma coisa, né, de novo, como alguém que já pensou sobre esse problema antes, uma coisa que você pode facilmente observar é o seguinte: você tem uma sequência de números que eles vão aparecer uns mais, outros menos vezes, a depender de como você agrupa. É fácil perceber que um dos nossos objetivos é pegar os números grandes e fazer com que eles apareçam o mínimo possível. Todos os números vão aparecer, isso é importante, né? Todos os números vão aparecer pelo menos uma vez. Agora, se a gente puder fazer com que os grandes apareçam menos, é bom. Então, por exemplo, o 9. Se ele pode aparecer uma vez, tipo assim, se a gente agrupa essas duas matrizes, o 9 aparece uma vez no produto. Mas depois não aparece mais porque ele ficou engolido daí dentro. Mas a gente pode fazer o 9 aparecer várias vezes, né? Por exemplo, você faz essas duas matrizes, depois você faz o resultado com isso, por exemplo, aí o 9 está aparecendo várias vezes. A gente pode utilizar esse fato para fazer a estratégia contrária. Escolher números de forma a tentar atrapalhar a estratégia do Davi. Então, vamos. Do lado direito, Tá, então, levando em consideração o que vocês falaram, vamos fazer o seguinte. Eu quero que a vantagem de começar por aqui diminua, tentando bolar um contra-exemplo, certo? Então, assim, do jeito que está, a gente vai escolher começar por aqui, porque esse produto é muito pequeno, certo? Então, vamos fazer só o seguinte, e a gente está engolindo esse número. Vamos diminuir esse número de forma que a vantagem de engoli-lo se torne menor, para ver se a gente acha um contra-exemplo. Entenderam a ideia? Esse, que é o que está começando sendo engolido primeiro. Vamos ver se diminuindo esse número a gente consegue atrapalhar a estratégia. Mas se a gente diminuir muito, pode ser que a gente mude a escolha inicial. Então eu tenho que diminuir só o necessário. Qual o mínimo que eu posso diminuir? Se eu diminuir ele para 2, se eu diminuir para 2, isso aqui se torna 18, mas 18 ainda é maior do que 6. Então eu posso. Certo? Dá para diminuir para 1 e ainda fica. Tudo bem. E bota os dois como um 3. E aí essa 3 dele aí. Covardia, né? Não, tudo bem. É porque aí você poderia tentar consertar o algoritmo por algum critério, né? Mas, enfim, vamos ver se assim dá certo. Vamos lá. Só recapitulando. Se eu fizer isso, esse custo muda? Muda, né? Então, vamos calcular de novo. Bom, vamos lá. Mas obrigado.
Então, vamos lá. Aqui ficou 9, né? Aí a gente escolhe esse. Aí aqui, escolhendo aqui, dá 2 vezes 1 vezes 3, 6. Certo. Aí agora, a gente tem uma matriz 2 por 3, outra 3 por 9, né? E outra 9 por 7. Tá, então, só marcar aqui. Aí, de novo, né? 18, 21, a gente começa por aqui. Esse cálculo vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 9, 5, 4, né? Aí, beleza. Isso faz com que a gente, então, obtenha uma matriz 2 por 9 e outra 9 por 7. 18 vezes 7, 126. Conforme a Adília tinha falado, só mudava o primeiro. Certo, então 180 com 6, 186. Tá. O que vocês acham? Vamos explorar as alternativas. O que poderia, o que parece ser promissor aqui, hein? Hã? Vamos começar por aqui, né? Certo. Aí fica 1 vezes 3 vezes 9, dá 27, né? Aí fizemos isso. Aí então sobra o quê? Uma matriz 2 por 1, outra 1 por 9, né? E outra 9 por 7. Aí aqui a estratégia qual é, Davi? Certo. Então faz isso daqui, que dá 18. Aí sobra uma matriz 2 por 9 e outra 9 por 7. Que dá 18 vezes 7. A gente fez isso antes. 126. Aí, então, fica isso. 171? Pronto. Começa com 9, porque é maior diferença. Tá? Bom, o fato é que eu não conheço um algoritmo no estilo que vocês estão pensando, que essa técnica chama guloso, é conhecido como guloso em português, greedy em inglês. Eu não conheço um algoritmo guloso que resolva o problema em todos os casos de maneira correta, seja rápido. E esse é o grande drama, tá certo? Então, assim, existem problemas em que a gente vai usar a nossa inteligência
para fazer escolhas espertas, digamos assim, e elas procedem até o final. Então, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, como a gente pronuncia aqui, ele é guloso, no sentido de que ele, lembrando, né, o algoritmo de Dijkstra lá, você tem o grafo, aí você tem a parte que está dentro da fronteira, no início a fronteira é só o vértice inicial, problema de caminhos mínimos com fonte única, né? Calcular o caminho mínimo para todos os outros vértices. No início a fronteira é só o vértice inicial, mas depois tem outros vértices. Tudo bem. Aí o que acontece é que os vértices fora da fronteira têm estimativas de distância. Em cada momento, o algoritmo de Dijkstra, ele escolhe o vértice que está fora, que tem a menor estimativa. Aí ele vai dizer, esse cara, a estimativa dele é a própria distância. Aí ele pega esse cara, bota para dentro. Como esse cara entrou, você atualiza as estimativas de distância para os vértices que estão fora, basicamente vendo se tem algum cara que está fora que consegue ter uma estimativa melhor, sendo ligado a partir do vértice que acabou de entrar, e segue o algoritmo. Essa estratégia do algoritmo de Dijkstra é uma estratégia local, né? A cada iteração eu faço uma estratégia que é baseada só na minha fronteira atual. Mesmo assim ele funciona, certo? Então ele é um algoritmo guloso, mas ele calcula as distâncias corretamente. O passo crucial é você perceber que a cada iteração, a cada momento, o vértice que tem a menor estimativa de distância, para esse vértice a estimativa é de fato correta. É possível provar isso matematicamente, e é por isso que ele funciona. Mas tem problemas que a gente quebra a cabeça, por assim dizer, e não encontra uma saída que funcione. Aí nessas horas, o que é que resta? Como é? Comprar mais memória RAM. Pois é, nessas horas em que a gente tenta fazer uma escolha esperta e não encontra uma escolha esperta que funcione em todos os casos, meio que a gente tem que testar todas as possibilidades. E aí, no mínimo, a gente tem que ter um processador bom, né? Ou instância pequena. Ou dar sorte de o problema também solucionado via força bruta não dá tanto trabalho assim. Certo? Então, vamos pensar juntos. Como seria um algoritmo de força bruta para resolver esse problema? De novo, o que é que a gente tem? As dimensões. A gente tem o n da entrada, que são n matrizes, e a gente recebe n mais 1 dimensões. Testar tudo, de alguma forma, testar todas as possibilidades. Só que tu não faz o processo de realmente ficar condições. Isso é mais fácil. Como é? A gente não multiplica realmente as matrizes, né? Só multiplica as dimensões. Isso. Muito boa colocação, né? Só para deixar claro, não é o caso que a gente vai pegar as matrizes, os elementos dela e fazer todas as multiplicações. A gente, na verdade, vai só lidar com as dimensões. Aí, quando a gente tiver essa boa estimativa, a gente vai e multiplica as matrizes de verdade, né? Os elementos que estão lá dentro. Boa, né? Mas a reflexão do Davi foi boa porque podia ser que a gente tivesse tirado o propósito do problema, né? Mas não. A gente ainda não tirou o propósito do problema. No momento, a gente só está lidando com as dimensões, né? A gente não conhece o que está dentro das matrizes. Então, vamos lá. Nós temos as dimensões, por exemplo, essas daqui. Como seria simplesmente organizar o cálculo algoritmicamente, né? Para fazer todas as possibilidades e depois descobrir qual o menor custo. Não precisa falar em for ainda. Mas como é que a gente organizaria os cálculos para calcular todas as possibilidades?
Isso, exatamente. Como é que a gente organiza essa questão da parentetização? Pronto, muito bem. Vamos juntar as duas coisas. Quando a gente está programando, gente, lembremos que a gente não precisa organizar o raciocínio todo de uma vez. Em computação, a gente tem esse luxo, digamos assim, de você poder resolver os problemas recursivamente, né? Então você resolve um problema grande dividindo ele em partes e cada parte você resolve recursivamente. Isso faz toda a diferença porque você consegue sair. Você sai de uma coisa que você enxerga e se você quiser enxergar a coisa até o fim, a quantidade de possibilidades é impensável, é difícil a gente conceber tudo de uma vez. É uma coisa que fica gerenciável. Então, tem duas coisas que se juntadas resolvem um problema. O que o Theo disse foi, a gente tem que ver a parentetização. E o que o Davi disse foi, o processo é recursivo. Bom, se você juntar, você resolveu. Porque vejam, vamos pensar do ponto de vista mais externo primeiro. Pensando do ponto de vista mais externo, a gente não tem tantas alternativas assim. Quais são as alternativas pensando que são 4 matrizes? Na verdade, são 4 matrizes nesse exemplo. Ó, matriz 0, matriz 1, matriz 2, matriz 3. Do ponto de vista mais externo, só os parênteses externos, quais são as possibilidades? Bom, isso aqui é uma. Como assim? O que significa isso? Significa isso. Essa é outra. Eu vou botar os pontinhos aqui para não ter que escrever tudo de novo. E essa é outra. Concorda que do ponto de vista mais externo não tem nada além disso? É mais interessante ainda, né, uma vez que você percebe isso, é observar o seguinte, como é que você representa isso? Tem uma coisa que determina, quando você determina ela, pronto, já determinou a parentetização, que é o ponto de corte. Onde é que você está cortando? Onde é que você está separando? E o ponto de corte, ele pode ser, assim, tem duas maneiras de você escolher como representar o ponto de corte. Por exemplo, se você determina, você tem, no fim das contas, você vai ter o produto de duas coisas, que podem ser o resultado de produtos também, mas tudo bem. O elemento esquerdo dessa multiplicação, ele termina onde? Eu posso escolher dizer assim, aqui o ponto esquerdo da multiplicação, que são esses parênteses aqui, termina no M0. Aqui termina no M1, aqui termina no M2. Estou dizendo onde é que fecha esse parêntese. Fecha no M0, fecha no M1, fecha no M2. Eu podia ter feito outra escolha. Onde é que começa esse parêntese? Aqui ele começa no M1, aqui ele começa no M2, aqui ele começa no M3. Qualquer das alternativas é válida. Certo? Então, olha que interessante, do ponto de vista mais externo, basta eu considerar todos os pontos de corte possíveis. Parece que um laço resolve, né? Tudo certo? Então, como o Theo disse, você considera as possibilidades de parentetização e do ponto de vista externo você resolve. Mas aí, dando sequência ao raciocínio, isso não resolve, isso claramente não resolve tudo, porque, por exemplo, quando eu escolho partir aqui tudo bem, não tenho que fazer nada que só tem uma matriz, né? Mas aqui tem, né? São 3 matrizes, eu não disse como é que eu vou resolver, né? Basicamente eu posso fazer assim ou assim, né? Só que aí nessa hora você pensa, opa, recursivo.
Aqui é o mesmo tipo de problema com instância menor. Aí eu vou resolver isso aqui recursivamente e pronto. Certo? Então, mais especificamente, qual é o custo de você adotar essa estratégia? O custo de você adotar essa estratégia é o seguinte: tem algum custo para calcular isso aqui? Que está dentro desses parênteses que eu estou selecionando? Não, porque a matriz está inteira, né? O resultado daqui já está calculado, é M0. Tem algum custo para eu calcular isso aqui? O que isso aqui quer dizer para mim? Na verdade, eu quero dizer o seguinte: a melhor maneira, a menos custosa maneira de multiplicar M1, M2 e M3. Mas isso eu faço recursivamente. Então, o custo para calcular isso aqui é zero. O custo para calcular isso aqui é o custo recursivo de você resolver o problema para as matrizes 1 a 3. E para completar, o custo de você multiplicar isso, que é M0, vezes a matriz resultante da solução recursiva daqui. E esse custo é número de linhas de M0, vezes o número de colunas de M0, que é o número de linhas dessa matriz resultante, vezes o número de colunas dessa matriz. Davi? Isso, qual é? Ó, só lembrando das dimensões, tá bom? Ó, é D0, D1, D2, D3, D4. Quando eu for multiplicar o resultado disso pelo resultado disso, eu vou estar multiplicando matrizes de que dimensões? M0 é uma matriz D0 por D1, e a matriz resultante da melhor maneira de multiplicar essas três matrizes vai ser uma matriz de dimensões D1 por D4. Então, o resultado, né, o custo de multiplicar a matriz aqui, M0, com a matriz que resultar disso aqui, vai ser D0 vezes D1 vezes D4. Então, vai ser D0. Independentemente de como eu resolvo aqui dentro. Sabe que as operações mais externas nessa alternativa, mas esse é o ponto. Essa é só a primeira opção. Aí agora eu vou olhar para cá para baixo e ver qual é o custo de utilizar essa estratégia, de partir aqui. Certo? Vamos lá. Qual é o custo de multiplicar isso aqui? Eu vou resolver recursivamente esse negócio, certo? Isso vai ter um custo. Ocorre que, como isso aqui é uma instância pequena, a gente bate o olho e sabe, né? Porque resolver isso aqui é multiplicar M0 com M1. E isso só tem um jeito de fazer, e o custo disso é D0 vezes D1 vezes D2. Então você tem esse primeiro custo aqui, certo? Aí depois você tem que calcular isso aqui. De novo, duas matrizes, a gente até já sabe como é que faz. D2 vezes D3 vezes D4. E depois, você vai ter que multiplicar a matriz resultante desse primeiro produto com a matriz resultante desse segundo produto, cujas dimensões são D0 por D2 e D2 por D4. Então, D0, D2, D4. Então, essa segunda alternativa o custo dela é a soma de três valores. O custo de resolver isso aqui recursivamente, mais o custo de resolver isso aqui recursivamente, mais D0 vezes D2 vezes D4. Por fim, a terceira opção tem o seguinte custo. O custo de resolver isso aqui recursivamente, são três matrizes, né? Vou resolver recursivamente. Se eu quiser, eu posso até chamar isso aqui de o custo de resolver isso aqui recursivamente, mas a gente sabe que isso aqui é zero, né? Porque só tem a matriz M3, não tem como multiplicar. E depois, eu tenho que multiplicar o resultado desse daqui por M3, cujo custo é D0 vezes D3 vezes D4. Essa soma de três valores, né? Na verdade, dois, né? Você quer zero, então esse mais esse. Perceberam que nas três opções disponíveis a gente sabe como calcular o custo de cada uma? Tira o mínimo e resolveu.
Eu não consegui. Do meio. Aqui. O do meio é o meio. Porque nesse caso a gente vai fazer o M2, M3, e você vai deixar na 1. Aí dispor M1, M2, onde está 0, e a 3 você resolve dentro. Vamos lá. Você estava considerando multiplicar o M1 e o M2 primeiro. Isso, o resultado disso multiplicaria com quem? O M0. Está dentro dessa possibilidade. Ó. Porque eu não detalhei a recursividade daqui, mas está considerado. Então, aqui, quando eu pego isso aqui, eu vou encontrar a melhor maneira de multiplicar essa subcadeia. Mesma coisa para cá. Certo? Vamos programar isso? Na verdade, enfim. Vamos tentar rapidinho então, vamos. É porque isso ainda não é onde eu quero chegar. Mas tudo bem. Isso. Mas vamos lá. Explicação. Oi. Sim, por favor. Vocês não estão enxergando aí na tela, né? Então, tira. Coloca de volta. Pronto. Aí. Dá para enxergar o tamanho da letra? Ou querem que aumente? Quer que aumente um pouco? Beleza, né? Então é o seguinte. Assim, na tentativa de focar no que a gente quer resolver, eu vou direto no algoritmo de multiplicação, tá certo? Não começar do main, o programinha aqui lê, não sei o que, tá bom? Então é o seguinte, o algoritmo de força bruta, ele vai receber uma matriz que para a gente vai ser um vector de inteiros. Vou chamar de dimensões. Vou botar cons, porque a gente não precisa mexer nesse vetor durante a execução do algoritmo. E a gente vai retornar um inteiro, que é o número de operações da melhor escolha, tá certo? Tá bom. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar calculando o n, que, vamos lá, vocês concordam comigo? Quando eu pego as dimensões, o número de matrizes é 1 a menos, né? Por exemplo, de D0 a D4 as dimensões são 5 dimensões, mas o número de matrizes é 1 a menos. Foi isso que eu fiz. Na verdade, tem um detalhe aqui que é o seguinte, vocês concordam comigo, mas tudo bem, eu não preciso fazer isso agora. Porque assim, vocês percebem que o algoritmo é recursivo, né? O algoritmo é recursivo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou logo criar uma função recursiva, que ela é similar, força bruta recursiva, digamos assim, que ela é similar, ela recebe o vetorzinho das dimensões, só que, gente, vamos lá, o que é que a versão recursiva precisa receber? E, por exemplo, o algoritmo geral ele vai pegar esse vetor todo das dimensões e vai resolver o problema. Agora pensemos aqui, quando eu digo, por exemplo, para resolver isso aqui recursivamente, além de eu receber as dimensões, o que a mais que eu estou recebendo que caracteriza essa instância menor? É o intervalo. Muito bem. E o intervalo eu posso representar por meio de parâmetros quais? Isso e fim. Ok, né?
Início e fim do intervalo, os índices das matrizes, ok? Muito bem. Início e fim. Perfeito. Oi. Porque meio que o que a gente está fazendo, a gente não vai precisar ninguém vai precisar de É verdade. Por que que a gente vai precisar? Me perdoe. Muito obrigado. Por que que eu vou precisar disso? Vai ficar claro depois, eu espero que dê tempo, por que que eu tropecei nas minhas próprias pernas. Mas é isso mesmo, as dimensões é só um vetorzinho. Perfeito. Bom, uma vez que a gente tenha essa função aqui pronta, que ela é o cerne, como é que eu faço para resolver o problema original? Vocês estão entendendo? Essa função é uma função recursiva que a gente ainda vai escrever, que ela resolve o problema para um certo intervalo que eu forneça. Digamos que está pronto. Como é que eu faço para escrever essa função aqui? Exatamente. Chama a função recursiva, passando o mesmo vetor de dimensões e um intervalo que contemple tudo. O intervalo contempla tudo, começa na matriz 0 e termina na matriz índice o quê? N-1. Porque percebam, N é o número de matrizes, né? Elas... Hã? Não, mas calma. Olha, muito bem, assim, vamos lá. Observem, tá certo? Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, mas me acompanhem. Digamos que a gente tem esse caso aqui na mão, tá certo? O meu vetor DIN, o DIN.size nesse caso, é quanto? 5. Quantas matrizes eu tenho? 4. Qual é o índice da última matriz? 3, né? Então, é mesmo o DIN size -1, que é o N-1, tá certo? Mas tá ótimo. Então, pronto, ó. Isso aqui chama e resolve o problema para mim para o intervalo inteiro, tá certo? Aí eu só retorno esse valor. Tudo certo? Beleza. É claro que essa é a parte mais fácil, que o algoritmo mesmo está aqui, né? Pronto. Então, vamos lá. Mas aí, beleza. Então, a gente tem uma função para resolver o problema recursivamente, né? Que é essa daí. Então, as instâncias recursivas é só chamar ela mesmo. Agora, digamos que a gente tem um intervalo na mão. Como é que a gente organiza o cálculo? Como é que a gente faz? Eu acho que eu entendi seu ponto. Você quer, a partir do índice da matriz, saber as dimensões dela. Mas isso é tranquilo. Veja. Tentemos encontrar um padrão. A matriz 0, quais são as dimensões dela aqui? D0, D1. A matriz 1 tem dimensões D1, D2. A matriz 2, D2, D3. A matriz 3, D3, D4. A matriz I tem dimensões I mais 1. Beleza. Massa. Ok. E agora? Como é que a gente faz? Vocês concordam que a gente quer calcular o mínimo custo, né? Dentre essas possibilidades aqui?
Então, oi? Vai ser 6 vezes 3 vai ficar só uma na esquerda e uma na direita, geralmente para igualmente, e toda na mente na esquerda. Não, isso é só porque a gente tinha 4 matrizes. Ó, vamos lá. Suponhamos que a gente tem um monte de matrizes, certo? Que eu não vou escrever para ser mais rápido. Mas cada ponto é uma matriz. Quais são as parentetizações possíveis, tá certo? Começando do mais básico. Essa parentetização, a próxima, essa, a próxima, essa, pá, certo? Eu vou considerar todas as possibilidades. Com certeza não é necessariamente 3. Cadê o meu? Tá aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero o mínimo de uma série de valores que eu vou calcular, tá certo? Eu não sei como é que vocês costumam fazer o mínimo. Eu costumo fazer assim, eu pego o primeiro valor, primeiro dos valores, eu pego e guardo numa variável, e depois eu passo pelos outros valores. Para cada novo valor, se ele for menor do que o que eu já tinha, eu atualizo o mínimo, senão eu continuo com o mínimo que eu tinha. Certo? Então, podemos fazer assim? Então, eu vou calcular, vou fazer uma variável para ser a multiplicação mínima, sei lá. E aí, vamos lá. O primeiro caso, você fazer só a primeira matriz multiplicado por todo o resto. Entenderam? Só a primeira por todo o resto. Qual é o custo disso? Aí eu vou perguntar por partes para vocês. Qual é o custo de obter, de calcular o que está no primeiro par de parênteses? É isso. O número, certamente eu calculo isso em O de 1, né? Mas o custo, a nossa estimativa, né, de custo, o número de multiplicações que eu vou ter que fazer para calcular esse produto aqui é 0. Porque, na verdade, já está calculado, é só M0. Certo? Então, esse primeiro par de parênteses, não tenho nada para calcular. Nesse caso, né, em que eu isolo a primeira matriz. Certo? Mas, então vamos lá, eu posso até ir escrevendo. É 0 mais, só para deixar escrito, depois eu tiro o 0. Qual é o custo de eu fazer a multiplicação a partir da segunda matriz até a última? Estão entendendo, né? Aqui foi 0 multiplicações que eu preciso fazer. Quantas multiplicações eu preciso fazer para calcular essa matriz, que é o resultado do produto de todas as outras? Qual é a primeira? Claro. Isso, é esse o ponto. O resultado de calcular o produto de todas as outras matrizes é uma chamada recursiva. Né? Porque eu vou ver, isso aqui pode ser várias matrizes. Então, basicamente, eu vou chamar a função com todas as matrizes desse intervalo, fora a primeira. Eu estava fazendo começando em 0 aqui, mas ali começa em INI. Certo? Então, a chamada recursiva da gente vai começar em quanto? INI mais 1. Até fim, que é o mesmo fim. Certo? Então, força bruta recursiva, com o mesmo vetor de dimensões, só que começando no intervalo, né? Para o intervalo de que começa no INI mais 1, e vai até o fim. Beleza. Esse é o custo da melhor estratégia de multiplicação para todas as matrizes, fora a matriz índice INI. Então, é resolver isso aqui recursivamente. Só que isso não termina, porque, veja, isso é só calcular as duas matrizes que vão ser multiplicadas no final. Essa já está calculada, é a matriz índice INI. Essa é o resultado do cálculo recursivo, mas tem a multiplicação mais externa,
entre duas matrizes de dimensões o quê? Quais são as dimensões das matrizes mais externas que vão ser calculadas, multiplicadas? Isso. Nesse caso concreto, D0, D1 e D1 com D4, né? Então, D0 vezes D1 vezes D4 o custo de fazer essa multiplicação. Perfeito. Só que aqui é com esse exemplo concreto, né? E ali? Diz de novo? Certo? Na verdade, quase. O custo vai ser DIN. Por que DIN? Porque DIN é o número de linhas da matriz IN. Depois o quê, Theo? DIN mais 1. Por quê? Porque é o número de colunas da matriz IN. E o Theo depois disse defin. Só que, como a gente estava conversando com a Edileuda agora há pouco, se eu tenho uma matriz índice I, o número de linha delas é o quê? O número de linhas da matriz I com esse vetor DIN é DIN I. O número de colunas é DIN I mais 1. Como eu queria o número de colunas da matriz φ, φ mais 1. Como só vai pegar o número de linhas da Como? o DIN que ele fazia. Da última matriz. Isso. Ah, sim, obrigado. Tudo certo? Então, essa é a primeira alternativa. Certo? Só que eu tenho as outras para analisar também. Concordam comigo? As outras parentetizações mais externas? Agora eu vou fazer um laço, então, para considerá-las, tá certo? E aí, ó, como eu disse para vocês, essa divisão ela pode ser caracterizada ou pela última matriz da parte da esquerda ou pela primeira matriz da parte da direita. Eu vou escolher a primeira alternativa sem perda de generalidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um laço onde I é o índice da última matriz do produto da esquerda. E aí, antes que eu decida essa coisa do término do laço, a gente pode deixar para depois isso aqui, daqui a pouco, na verdade. Vamos fazer aqui. Então, prestem atenção, só para deixar claro, né? Eu posso escrever logo aqui. Isso aqui é o seguinte, gente, é de IN até I, multiplicado por I mais 1 até fim. Está entendido qual é o produto do nosso interesse? Qual é o custo desse produto? Então, vamos lá. Multi-I. Qual é o custo de fazer este produto? Quem está falando? Tá, tudo bem. Esse for deveria estar representando o processo de considerar todos os outros pontos de corte do produto mais externo.
E aí, eu quero, digamos, consideremos o corte em que a gente vai de IN até I, pro par de parênteses à esquerda, e para o par de parênteses à direita, a gente vai da matriz índice I mais 1 até a matriz φ. Qual é o custo de fazer isso? Muito bem, a soma das recursões mais o produto externo. Isso. Então, muito bem, né? Qual é a primeira recursão? Vamos lá, FB REC, me digam aí. IN até I. É fácil, é isso mesmo. Mais e mais um até fim. Perfeito. Mais pronto. Qual é o custo agora de fazer a multiplicação externa? De índice o que aqui? Hã? IN, ok. Pensemos conceitualmente. Por que, que o Odileudo disse din IN? Ele queria o número de quê? De quem? De linhas da primeira matriz. Agora, o que é a coisa que o Odileudo estava procurando? Número de colunas da... De qual matriz? Não é mais da primeira, na matriz IN. É o número de colunas de quem? Que são as matrizes que a gente está multiplicando. A da esquerda e a da direita. A da esquerda tem quantas colunas? O mesmo número de colunas da matriz índice I. E qual é o número de colunas da matriz índice I? Din I mais 1. Certo? Quais são as matrizes aqui envolvidas? São o seguinte: essa vezes essa. Eu não sei qual é a matriz diretamente aqui que vai ser o resultado, até porque a gente não sabe nem quais são os valores das matrizes, mas a gente sabe que a matriz da esquerda, necessariamente, o número de linhas dela é o número de linhas da matriz IN. O número de colunas dela é o número de colunas da matriz I. Daí eu ter escrito de I, como hoje eu tinha falado, e aqui eu vou escrever aquilo que me dá o número de colunas da matriz I, que é o din I mais 1. E para a próxima, vai ser, aí na verdade é PQR, né? Então assim, o P já foi, o R já foi, e o R é o número de colunas da matriz da direita. Qual é o número de colunas da matriz da direita? Din índice φ mais 1, porque é o número de colunas da matriz φ. Tudo certo? Então, chamada recursiva à esquerda de IN a I, chamada recursiva à direita de mais 1 até fim, e depois o custo de multiplicar externamente, que é número de linhas da matriz IN, número de colunas da matriz I, número de colunas da matriz φ. Beleza? Isso vai me dar esse número aqui. E aí, basicamente, eu quero saber o seguinte, né? Quem é o mínimo desses dois, tá certo? Bom, aqui tanto faz, né? Se o multi I for menor do que o multi mínimo, então o multi mínimo recebe o multi I. Ok? Beleza.
Aí, gente, assim, no final, bom, antes de ir para o final, esse I vai de quanto a quanto? Pronto, começa onde, né? O Theo está dizendo assim, de N mais 1. Por que você está dizendo de N mais 1? Porque tem que pular a primeira, porque a primeira já está contemplada aqui, né? Então, na verdade, se você observar, esse for, ele está considerando todos os pontos de quebra, menos o primeiro. Porque o primeiro, para fazer o cálculo do mínimo, né, eu já calculei na mão ali em cima. Percebem? Então, o cálculo das linhas 3 e 4 já está considerando essa primeira divisão, onde eu boto a primeira matriz isolada. Então, o próximo cálculo, ele envolve a matriz IN e a matriz IN mais 1 versus todas as outras. Então, o I começa de IN mais 1. E ele vai até onde? Qual é o, né? Deve ir até onde? Boa, Edileudo, né? O Edileudo observou a simetria de que, assim como esse caso aqui, tem um lá no final, onde você pega uma matriz que não tem nada, né? Só uma matriz, não tem nenhuma multiplicação para fazer. Eu poderia, mas se eu quiser economizar linhas de código, será que eu não consigo fazer esse laço, considerar esse caso por mim também? Basta que a função recursiva dê o resultado certo quando você só tem uma matriz. E aí, eu deixei para chegar num ponto em que vocês dissessem isso. Então, muito bem. Vocês concordam comigo que uma função recursiva tem que ter um caso base? Que costuma ficar no início, né? Então, eu posso dizer o seguinte. Se alguma coisa, então eu retorno o quê? Qual é o caso base? O caso em que eu não tenho nada para fazer. Dito de outra forma, quando eu não tiver nada para fazer, eu retorno quanto? 0. É a parte mais fácil. Então, assim, existirá um caso em que eu não tenho nada para fazer, retorno 0. 0 multiplicações para fazer. Isso, né? Quando o I foi igual ao fim. O IN foi igual ao fim, tá certo? Então, se o IN foi igual ao fim, retorno 0. Como eu estou tomando cuidado, né, eu não vou chamar a minha funçãozinha recursiva quando o fim for menor. Então, basta isso. Certo? Quando o início for igual ao fim, 0 cálculos para fazer. Então, isso, Edileudo, já contempla, basicamente, né? Eu só tenho que escolher um término ok, né, adequado para o nosso laço, porque o que vai acontecer, né? Como é que a gente vai contemplar esse último caso? Vai ser um caso em que eu vou ter uma chamada recursiva à esquerda, eu vou fazer uma chamada recursiva à direita, que vai me dar 0. Porque vai ter só uma matriz. Qual vai ser essa chamada recursiva a propósito? Nessa chamada recursiva, o que é que eu tenho com relação a esses dois índices? Aqui vai dar 0. Vai ser igual. Então, significa que se esses caras aqui são iguais, o I vale quanto? Φ menos 1. Né? Se I mais 1 é φ, I igual a φ menos 1. E essa é a última. Então, o laço tem que permanecer enquanto o I for menor do que o φ, né? Ou seja, até o φ menos 1. Beleza? Dá. E aí eu só basicamente escolho Pois é, só aí que está errado. Mas eu posso fazer isso para vocês. Tudo bem, eu entendi. Você percebeu que esse caso inicial também pode ser contemplado aqui.
Só que eu tenho que fazer isso de uma forma que eu mantenha o cálculo do mínimo correto. Assim, todo mundo entende nesse ponto da reflexão que esse cálculo aqui também é um caso particular disso? Não, do jeito que está aqui, a gente pula. E aí o militão está dizendo assim, vamos botar dentro. Pode também. Aí, nesse caso, o I começa em INE. Funciona. Qual é o valor inicial do mínimo que vai fazer funcionar o laço se eu escrever desse jeito? Se eu escrever -1, ele já começa do menor valor possível. Ninguém vai ser menor do que -1, porque esses cálculos são todos positivos. Começando de INE mais 1, a gente pega o primeiro? O caso INE mais 1 é o caso em que fica assim, ó. Consideremos as matrizes como pontos. O INE mais 1 é esse caso. É esse caso. Porque eu escolhi, lembra? O I, ele é o índice da última matriz do produto esquerdo, conforme está escrito aqui. Então, o I igual a INE mais 1 significa o produto esquerdo vai de INE a INE mais 1, o outro produto vai de INE mais 2 até fim. Isso. Depois, ela soma aquela quadra que é igual, e depois o outro candidato que também é igual. Aí, quando espera uma outra que vai ter que não seria. Pois é. Então, com o I sendo quanto? Com o I sendo quanto, né? Se eu quiser que esse zero se materialize na forma de uma chamada recursiva, ficaria assim, com o I igual a INE. Que é justamente, se eu só quero uma matriz à esquerda, o I é o próprio INE. Certo? Aí o militão está olhando para isso aqui e diz, rapaz, eu não quero essa duplicação no meu código, não. Eu vou pegar isso aqui e vou botar para dentro. Ou seja, ao invés de começar de I mais 1, eu começo de INE mais 1, eu começo em INE. Beleza, podemos fazer isso. Agora, então vamos lá, vamos fazer isso. Mas, agora tem um detalhe. Qual é o valor inicial que vai fazer esse negócio funcionar? Int max. Infinito, como se fosse, tá certo? Int max, tá certo? Aí, aqui eu estou usando climits. Pronto. Muito bem, beleza. Então é o seguinte, a função recursiva funciona assim. Se é o produto de uma matriz só, então retorna 0, 0 multiplicações para fazer. Se não, eu começo com infinito, como se fosse aqui, né? E depois considero todos os pontos de quebra. Para cada um deles, se a multiplicação é menor do que o mínimo que eu já obtive, eu atualizo o mínimo. No final, eu retorno o quê? Multimin, naturalmente. Certo? Beleza. Ufa, né? Isso. Exatamente. Exatamente isso. Eu ainda não estou, por exemplo, capaz de imprimir a parantetização.
Assim, tudo bem. Eu tenho dois rumos agora. Mas eu já entendi. Você quer que eu mostre a parentetização. Tá certo. Ok. Tá bom. Então vamos fazer assim. O que vocês acham? Vamos lá. O que vocês acham? Essa era para onde eu ia, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte: se vocês quiserem, podemos representar a parentetização ótima por um string? Aí, então vamos fazer o seguinte. Pronto, a string pode ser isso aqui? Pode ser assim? Nesse formato aqui? Certo. Então, toda vez que eu for gravar o multimínimo, eu vou também gravar a string que corresponde à parentetização que eu escolhi. Certo? Qual é a parentetização que eu escolho numa certa iteração? É exatamente essa daqui, tá certo? Então, eu vou criar um string que tem esse conteúdo. Pode ser? Tu vai dar explica esses dois, esses dois. Um momento, você vai ver. Quando eu escolher o multi-i, eu vou também gravar a string que corresponde a essa estratégia. E é a string seguinte. Começa no ini. Na verdade, calma. O problema é que eu tenho que... vamos lá. É uma multiplicação que vai de ini a i, e depois uma multiplicação que vai de i mais 1 até fim. O problema é que a parentetização que está me sendo dada aqui é a chamada recursiva que me dá, né? Então, eu vou fazer o seguinte, calma. Eu vou desfazer isso aqui, porque eu vou ter que modificar a função para considerar a string. Certo? Então, fazer o seguinte, essa daqui, ela está calculando o valor, tá certo? Eu vou, para simplificar, fazer outra função que me dá as strings. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Eu vou fazer assim, pode ser? Um par de int, que é o valor, o custo, e string, que é a string, pode ser? Esse pair é o pair da biblioteca padrão, tá certo? Pronto, ele está em utility, era isso que eu queria saber, tá certo? Ele tem os campos first e second. Então, utility. Muito bem. Aí, vamos lá. Agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque as chamadas recursivas, elas não retornam só um número, né? Então, vamos pegar aqui com calma, vamos lá. Pair, vamos lá. Calma, eu estou mexendo no canto errado.
Calma, era aqui, né? Par esquerdo recebe a chamada esquerda. Par direito recebe a chamada direita. Certo? Aí, vamos lá. Eu quero o custo da chamada recursiva à esquerda. Então, assim, é par esquerdo, ponto first, ok? Aqui, par direito, ponto first. Também, tá certo? Beleza. Ok, tudo bem até aqui. Aí aqui, se eu escolher o i, aí eu vou também guardar a string, tá certo? Então, vai ser, vamos lá. Aí aqui vou aquela string mínima que eu queria. A string mínima vai ser o produto da esquerda, que é o par esquerdo second, certo? Vezes, aí vamos lá, aqui, calma. Assim, eu vou escrever informalmente, depois a gente vai consertando, tá certo? Só para deixar claro o que é que eu quero. Vezes, vezes o produto da direita, certo? Que é o par direito ponto second. Tudo bem? Agora calma lá. Vamos acertar as coisas. Tudo aqui é string, na verdade, né? Só que eu tenho que concatená-las. Então, vamos assim. Concatenação de string em C++ é fácil, é só isso mesmo. Tá? Agora tem um detalhe que é, se eu só botar assim, não está aparecendo os parênteses. Tenho que botar os parênteses. Então, eu vou fazer assim, ó. Parêntese, parêntese. Parêntese. E um parêntese no início, tá certo? Só que tem um detalhe técnico aqui, se eu botar parêntese assim, ele não vai saber o que está acontecendo. Ele não sabe. Ele tem que ter um string à esquerda para entender que esse mais é um string concatenado com alguma coisa. Isso aqui não é um string da classe string de C++. Isso é um string do C. Ele não entende. Então, tem que transformar isso aqui no string do C++. Aí eu faço só assim. Aí dá certo. Tudo bem? Aí você pode perceber, tá, não tem que transformar isso aqui também no string, não? Pois é, não. Porque, como ele vai fazer da esquerda para a direita, ele vai pegar isso aqui com essa string, depois quando ele chegar para cá, aí ele já está preparado para pegar um string do C. Só não podia ser na ordem contrária. Nessa dá certo. É um string aqui diferente. Do jeito que estava antes, exatamente. Isso aqui é um ponteiro para um vetor estático de caracteres terminado em /0. Pois é, vou ter que fazer assim porque não está cabendo na linha. Certo? Estamos de acordo com essa parte aqui? Então, parêntese abrindo, aí o produto da esquerda, aí parêntese fechando, vezes. Na verdade, esse vezes eu posso omitir, para ficar mais simples, né? Mais curto o negócio. Aí parêntese abrindo, o produto da direita, parêntese fechando. Certo? Aí, aqui no final, eu tenho que retornar um par. Vou fazer assim mesmo. Inclusive, podia fazer assim mesmo aqui. Um par. Na verdade, agora eu não sei se eu posso fazer isso aqui, não. Aqui, deixa para lá. Aqui eu posso fazer, com certeza, se eu fizer assim. Com o par ali atrás, eu não sei. Bom, enfim.
o valor do mínimo e a string do mínimo, certo? A string do mínimo. Pronto. Se vocês quiserem ver parecido com em cima, eu sei que assim funciona. Se funciona também se eu colocar a chave aqui, eu não sei dizer. Como eu não sei dizer, eu vou tentar compilar primeiro desse jeito, né? Que é o jeito que eu sei que é para funcionar. Gente, tem uma coisa ainda que é o seguinte, ó, o caso base. No caso base, quando é só uma matriz, eu estava retornando só o número, mas agora tem que ser com a string, né? Certo? Aí percebam. Tudo bem, eu quero retornar um par, né? Então, assim, opa, na verdade não é par, é pair, né? É aqui também, aqui também. Pair, par. Mas, quem é a string? Hã? In, que é fim. É o mesmo, certo? Só que in e fim são ints. Então tem que converter para número, ou perdão, para string, certo? Por sorte tem uma funçãozinha toString para fazer isso para a gente, certo? Ela está em string.h, na verdade, enfim, no cabeçalho string. Aí alguém poderia perguntar, não precisa dos parênteses aqui também? Na verdade, não, porque os parênteses já estão colocados aqui, né? Então, recapitulando, que foi meio rápido isso aqui, né? Eu vou retornar um par com o custo e a string. Se for uma matriz só, eu retorno custo zero e a matriz só com o número. Perdão, com a string só com o número. Se não, a mesma coisa, só que aqui na chamada recursiva eu guardo o par, uso o número do par aqui nesse cálculo, e quando eu vou escolher uma iteração i, digamos assim, eu gravo também a string correspondente àquela escolha, que é essa daqui. Tudo certo? Massa. Gente, como a gente está aqui, já passou de 12 horas, mas eu acho que a gente consegue fazer rapidinho um programa que testa. Vocês querem ver acontecer? Muito bem. Deixa eu só ver de antemão se tem alguma coisa que precise ser feita aqui. Tá, calma. Vector, esqueci de incluir. Ok. Vamos lá. FBREC, qual é? Ou declaration. Sim, o nome da função. É porque essa é o mesmo nome, né? Essa aqui tem que ser string, tá certo. Pronto, né? Tudo bem, era só isso, certo? Agora vamos então fazer um programinha para ler. Olha só. Gente, é o seguinte, eu vou fazer um programa para o usuário ficar digitando o número. Enquanto ele não digitar -1, eu boto no vetor, são as dimensões, tá certo? Depois eu só passo. Bora lá. Então, eu vou fazer um laçozinho, que vai ficar repetindo. Aí aqui eu preciso de IOStream. Então, digite uma dimensão, -1 para parar. Na verdade, menor ou igual a 0 para parar, porque também a dimensão não pode ser 0, então eu só vou aceitar valores positivos, certo? D, sim, D. Se D for menor ou igual a 0, eu vou sair do laço.
Se não, eu acrescento ao vetor. Pronto, ok? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a função de força bruta acabou sendo essa. Tudo bem, eu vou chamar aquela outra na mão, tá certo? É FBREC string, tá certo? Com o vetor din, com o início 0, tá certo? E aí eu preciso saber quantas matrizes são. Eu sei que é o size menos 1, mas para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte. Então, as dimensões são sempre uma mais que o número de matrizes. A última vai ser n menos 1. Beleza? Aí, vamos lá, vou só imprimir o resultado agora, certo? Então, cout custo mínimo par ponto first e parentetização ótima par ponto second. Vou fazer o seguinte, separar isso aqui para ficar mais legível. Pronto. Parentetização ótima. Tudo certo? Beleza. Deixa eu recapitular isso aqui. Vetor de dimensões, laçozinho, digite uma dimensão. Se for menor ou igual a 0, break. Se não, insere. Calcula que o número de matrizes é o número de dimensões menos 1. Chama a função. Eu só preciso disso mesmo, né? O vetor de dimensões, o início e o fim, tudo bem. O custo mínimo é esse, a parentetização ótima é essa. Pronto, tá bom? Vamos ver se está tudo ok aqui. Ok. Agora a gente tem... cadê o... Oxe. Muito obrigado. Isso mesmo. Que antes não tinha o main, né? Por isso que eu coloquei o traço C. Ok. Agora a gente tem que pegar um exemplo que saiba que funcione, né? A gente não tem exatamente, não necessariamente sabe o mínimo, mas tudo bem, bora lá. 21397, é isso? Tá. 21397 menos 1. 104 e essa parentetização. Vamos ver se é o caso, né? Essas aqui, né? Então dá 1 vezes 3 vezes 9, que é 27, né? Depois junta com essa daqui, que dá quanto mesmo? Vamos lá, calma. 1 vezes 3... Não. 1 vezes 9, né? Vezes 7. Não é essa, não? Bom, enfim. 9 vezes 7, 63. Mais uma que multiplica a primeira, né? 2 vezes 1 vezes 7. 14. Deu certo? Tá? Beleza. Então, assim, funcionou, né? Tranquilo? Querem pegar exemplo da internet? A gente acha aqui rapidinho. Bom, tudo bem. Eu acredito que funcionou sim, né? Nem era isso que eu tinha para falar hoje. Mas tudo bem. Na verdade, isso era parte do que eu tinha para falar. Porque, vejam, esse programa, gente, tem um problema. Ele é lento. Não parece porque a instância é muito pequena. Mas prestem atenção. Imaginem, eu vou pegar duas parentetizações aqui, certo? Essa e essa daqui, ó. Certo?
Vocês concordam que essa parentetização ela vai aparecer aqui? Que eu vou calcular recursivamente. Só que não apenas essa daqui também, ó. Então, esse algoritmo, ele é exponencial no número de dimensões, que a quantidade de cálculos repetidos aí é enorme. É fácil botar um algoritmo desse para rodar lento, é só você fazer um vetorzinho maior, faz uma quantidade, preenche um vetor com números aleatórios positivos, não muito grandes, para não estourar a multiplicação, o resultado, e você vai ver que ele roda lento. Então, assim, a ideia, na verdade, é usar a programação dinâmica para evitar os cálculos repetidos. Não é difícil pegar o algoritmo que a gente já escreveu e modificá-lo para só guardar as coisas para não calcular de novo. O Rudinho falou na memorização? Então, era só pegar uma matrizinha e guardar os resultados. Por quê? Por que uma matriz? Porque são intervalos. Então, os dados que você quer guardar, eles são indexados por dois números. O início e o fim de cada intervalo. Daí uma matriz. Então, não vamos fazer isso agora, já é mais de meio-dia. Mas tarefa de casa, muito interessante. Transformem esse algoritmo que a gente fez num algoritmo, para começar, para ser mais fácil, de memorização. Ou seja, guardem em matriz os resultados das chamadas recursivas. As chamadas recursivas são identificadas por início e o fim. Guardem esses resultados numa matriz. Você começa com uma matriz cheia de menos uns, para dizer que nada foi calculado ainda. E toda vez que você fizer uma chamada recursiva, você vai na posição início e fim da matriz e verifica, tem menos um lá ou não? Se tiver um menos um, porque eu não calculei ainda. Se não tiver, porque eu já calculei, eu só pego o que está lá. E se tiver um menos um, eu vou precisar calcular. Como? Do jeito que está aí. Certo? Então, é fácil transformar o nosso força bruta num algoritmo de memorização que vai de exponencial para polinomial. Muito mais rápido. E esse de memorização pode ser melhorado um pouquinho, não mais assintoticamente, mas nas constantes multiplicativas, se você calcular a matriz de baixo para cima. Na verdade, assim, os números, os intervalos, melhor dizendo, dos menores para os maiores. Mas essa é uma segunda tarefa. Façam como tarefa isso, certo? Transforma força bruta no algoritmo que usa uma matriz que começa cheia de menos uns, uma matriz n por n. E começa com menos uns, mas você vai botando na matriz os resultados que você vai calculando. Certo? É isso.